E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interfaces em Go. É um assunto que eu já trouxe aqui no canal, mas interface é algo muito grande no Go. É algo que a gente tem muita coisa para poder falar. E hoje vai ser meio que a parte 2 desse conteúdo de interfaces. A gente ainda vai ter mais um vídeo sobre. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Empty Interfaces, Type Assertions e Type Switch, que basicamente são três formas de você tratar interfaces, seja o tipo interface, ou seja você criando e implementando métodos dentro da sua interface. A gente vai ver como elas funcionam a fundo hoje, para depois a gente ir um pouquinho mais a fundo em interfaces e fechar esse assunto aqui no canal, beleza? Então vamos pro vídeo e vamos entender como elas funcionam. Então, como funcionam as formas de implementação aqui, né? Muitas vezes a gente tem aqui a interface em Go, assim como em qualquer linguagem, você consegue dentro dela colocar quais métodos aquela interface vai implementar. Quais métodos aquela interface tem que precisa satisfazer para poder aquela interface ser um valor. Então, como assim, Otávio? Vamos supor que eu tenho uma interface que eu implemento o método Area e Perimeter, por exemplo, que é uma interface chamada Shape. Essa interface, para que qualquer objeto consiga se transformar nessa interface, ou seja, vamos supor que alguma função recebe o tipo shape como parâmetro. Para eu conseguir mandar um objeto nesse parâmetro, esse objeto em específico precisa implementar esses dois métodos que essa interface pede. E é aí que as interfaces trabalham. Por isso que lá em outras linguagens, por exemplo no Java, quando você tem uma interface para você poder implementar ela, você cria os objetos, as funções, e você coloca uma palavrinha chamada override. O que esse override quer dizer, né? Quer dizer que aquela função, ao você chamar uma certa interface, a função que você chamar de dentro dessa interface vai cair nessa interface que ele colocou como override. Ou seja, ele está falando assim, esse é meu método que representa o método area dentro dessa interface. Esse é o meu método perimeter, que basicamente implementa o método perimeter dentro da minha interface. Então esse override basicamente aponta quem ele está implementando, de onde está vindo esses métodos que ele está definindo na classe dele. E não é diferente em Go. No Go a diferença é que você não tem override porque você não tem classe, né? No caso, a classe você coloca override dizendo que aquela classe vai implementar aquela interface. Mas no Go você vai ter que fazer isso com os objetos. E como você vai fazer isso? Você basicamente vai colocar que aquele objeto implementa aquela variável, aquela função no caso. Então se eu quero falar que o objeto rectangle aqui ele implementa o método area e perimeter, ele basicamente vai fazer função, e eu coloco entre parênteses antes do nome da função qual o nome do objeto e qual o nome da variável. Assim eu tô falando que o método, quem tiver o método rectangle em mãos, se ele der um ponto e Ctrl espaço, por exemplo, na IDE, vai aparecer o método area e o método perimeter. Ou seja, eu consigo falar que o método rectangle implementa a minha interface shape. Isso a gente já falou no vídeo anterior, eu só tô dando uma repassada porque faz um tempo que eu gravei esse vídeo, beleza? É só dando uma repassada sobre como funcionam as interfaces em Go. Por que você não tem um override, um implement da vida? É por conta disso, porque você não tem herança em Go, você não tem classe, então você faz isso a partir dos objetos, beleza? Então, se eu tenho um método calculate, basicamente, que recebe um objeto shape como um parâmetro, esse shape é uma interface. Ou seja, eu posso simplesmente ir lá, criar um método rectangle na mão, assim, passar o tamanho, passar a largura, altura e cantos, nesse caso, sides, e fazer um rectangles.area, rectangles.perimeter, ou então eu chamar o método calculate passando ele como parâmetro. Assim ele vai funcionar. Por quê? O meu método rectangle implementa exatamente as funções que a minha interface shape pede obrigatoriamente para você satisfazer essa interface. E assim ele consegue dar um s.area, s.perimeter. Por quê? S do tipo interface tem os métodos area e perimeter. Se eu passar um objeto rectangle que implementa esses dois, eu por baixo dos panos vou estar chamando esses dois métodos a partir do meu objeto. E é assim que as interfaces funcionam em Go, beleza? Então, com as interfaces definidas no último slide, basicamente define que qualquer objeto que implementar os métodos que ela pede estará de acordo com a interface shape. Então, como eu falei, qualquer método que implementar, qualquer objeto que implementar os métodos que a interface pede, estará de acordo, estará meio que fazendo aquele objeto satisfazer a interface que você precisa. Então o método calculate recebendo shape, eu posso simplesmente criar um objeto rectangle, passando os dados que ele pede, eu posso deixar até o objeto vazio e passar ele como parâmetro para o método calculate. Por quê? Porque o método calculate pede uma interface que o objeto rectangle satisfaz já atualmente, que é basicamente a interface shape que pede os métodos area e perimeter. Então basicamente é dessa forma que você vai implementar as interfaces, beleza? Você consegue passar ele por parâmetro porque ele já faz isso. Então aí vem o Type Assertion. Como funciona o Type Assertion em Go, né?
aí vem da documentação. Uma asserção de tipo, ou type assertion, fornece acesso ao valor concreto subjacente de um valor de interface. O que isso quer dizer, né? Com a asserção de tipos, podemos saber qual tipo implementa aquela interface, mesmo se recebendo aquela variável da interface em mãos utilizando a flag porcentagem T. Então, como assim? Dentro do meu método calculate, eu não estou recebendo rectangle, eu não estou recebendo o nome do objeto, o objeto. Eu estou recebendo uma interface que por baixo dela tem algum método implementando, beleza? Até aí a gente já viu. Então, como que eu faço para saber qual método que está implementando essa interface quando eu recebo na minha função, por exemplo? E desse jeito você consegue saber, na hora que você vai lá dar um printf, sprintf, alguma coisa assim, você consegue com porcentagem T maiúsculo saber qual é o tipo daquela interface. Então eu recebo uma interface que tem a tipagem de interface, só que eu consigo colocar no meu print ou em qualquer outra coisa para validar se aquela interface ela está sendo implementada a partir de um objeto X que eu preciso. Então eu posso dar um fmt.printf, por exemplo, the type of object is porcentagem T e passar o S. Quem é o S? O S é o tipo shape, que é uma interface. Só que como eu criei ele a partir do rectangle, ou seja, a partir de um objeto retângulo, ele vai basicamente printar o retângulo, porque é o retângulo que está implementando essa interface. Então ele não vai printar que a interface é essa, ele vai printar, ó, é o objeto retângulo que está implementando esse cara, e assim você consegue saber quem é. Ou então, se você precisar saber os valores, então por exemplo, eu estou recebendo a interface que implementa aqui os métodos, mas como eu consigo saber os valores do objeto que implementou essa interface? Com isso você consegue utilizar o porcentagem V ou porcentagem jogo da velha V. Qual é a diferença deles? Porcentagem V, ele vai printar só os valores. Então, por exemplo, como é uma interface, você pode ter qualquer objeto com qualquer campo lá dentro. Então você pode ter um retângulo que tem largura e altura, por exemplo, mas você pode ter um quadrado que pode ter só a área dele. Então são objetos que têm formas diferentes de cálculo que podem ter tipos diferentes lá dentro, valores diferentes. Então com isso, com porcentagem V, você consegue saber quais os valores que estão lá dentro, e porcentagem jogo da velha V, ele vai colocar também o nome de cada objeto, de cada valor. Então ele vai colocar assim, nome do campo, valor, nome do campo, valor. Então ele vai printar bonitinho como ela funciona. Então vamos ver no código agora rapidinho como que funciona para ter uma ideia da diferença dos três, beleza? Então vamos lá, aqui eu tenho um pacote main, vamos supor que eu queria aqui uma interface handcoding, por exemplo, ela vai ter aqui os métodos printName, que ele não vai receber nada e não vai retornar nada, beleza? E aí eu vou criar aqui minha função main.go, e basicamente ela vai fazer o método implementar, só que eu vou criar um objeto aqui, um objeto chamado Otávio, por exemplo, com uma struct, certo? Aí eu vou criar aqui o campo name string e vou criar aqui o campo test do tipo string, por exemplo, beleza? E aí eu quero fazer com que o Otávio, o objeto Otávio, implemente a interface handcoding. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função a partir de Otávio, então eu coloco parênteses antes do nome, e eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, um asterisco, ou pode deixar sem, vou deixar sem mesmo, Otávio. E aí eu vou criar o nome do método que a minha interface pede, que é o quê? PrintName, sem receber nenhum parâmetro e sem retornar nada. Então eu vou colocar aqui PrintName e vou implementar. Dessa forma, aqui no Golang ele já mostra que essa interface está sendo implementada pelo meu objeto Otávio. Então se eu clicar aqui nesse i, ele já vai me redirecionar para o objeto que está implementando essa interface. O Golang ele tem essa facilidade de mostrar quem está implementando a sua interface. No caso do Visual Studio é só você ir para Go to Implementation, tá? E aí você consegue ver onde está a implementação desse método. Aqui é só clicar nesse i, ele vai direto, beleza? E aí, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui uma função, sei lá, print, que aí ele recebe, ao invés de Otávio, ele recebe a interface handcoding. Então eu vou colocar aqui handcoding, e aí dentro de handcoding eu posso dar um hand.printName. Por quê? É um método que eu tenho dentro da interface handcoding. E aí como que eu faço para poder passar o objeto Otávio para esse método print que pede handcoding, mas eu na verdade só tenho o objeto Otávio em mãos? Como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto, então eu vou colocar aqui objeto, vou colocar aqui a partir do campo Otávio. E eu vou criar um objeto. Só que agora eu consigo chamar essa função print passando esse meu objeto. Então eu consigo passar ele aqui normal e ele vai executar. Então vamos colocar aqui printName, por exemplo, vou colocar println, sei lá, hello world. Na hora que eu rodar essa função, o que vai acontecer com o nosso código? Ele basicamente vai printar aqui hello world. Por quê? Eu tô passando para o meu objeto print, um objeto do tipo Otávio, que implementa os métodos printName que a interface pede. E quando ele chama esse objeto, ele printa hello world, beleza?
Só que aí o que a gente pode fazer para saber que é o campo Otávio aqui? Eu posso, dentro do meu print aqui, eu posso colocar um fmt.printf, eu posso colocar assim, o objeto por trás desta interface handcoding aí eu vou colocar aqui, é o objeto, aí eu vou colocar porcentagem T maiúsculo, vírgula, RAM, porque é a variável de handcoding, certo? Se eu rodar de novo essa função, o que vai acontecer? Ele não vai printar o nome da minha interface, ele vai colocar o objeto por trás dessa interface, handcoding, é o objeto main.otávio, porque é o objeto Otávio que foi implementado para poder passar essa variável. Então, o type assertion é isso, você consegue saber qual objeto implementa aquela interface que você tem em mãos a partir do porcentagem T e também de uma outra forma que a gente vai ver já já. Então, uma outra forma de fazer isso é, com as interfaces em Go, podemos não apenas verificar qual objeto está implementando aquela variável, que é com porcentagem T que a gente acabou de ver, mas também transformar a mesma de volta em objeto. Ou seja, a gente recebeu uma interface que foi criada a partir de algum objeto que implementa ela. Só que se eu quiser transformar de novo em objeto para poder pegar os valores de dentro dele, a gente consegue. Então a gente consegue pegar a partir de shape, colocar a variável de interface, ponto, entre parênteses a tipagem do objeto que você quer transformar. E aí você consegue pegar os campos de lá de dentro, por exemplo, width, height e sides, que no caso são campos apenas referente ao retângulo. Então, se a gente fizer isso no nosso código, como vai ficar, né? Então aqui no nosso código, a gente vai ter aqui o campo Otávio, que tem o campo name e test. Então aqui no nosso print, a gente pode fazer o seguinte, eu posso criar de novo a nossa variável a partir disso. Então eu posso criar o objeto a partir de RAM, que no caso é a minha interface, ponto, abre e fecha parênteses e eu passo o nome do objeto que eu quero transformar de volta, que é Otávio. Dessa forma, eu consigo fazer com que esse objeto, ele tenha os campos agora que o nosso objeto Otávio tem, que no caso é teste e o campo name. Ou seja, eu transformei o que antes era uma interface em objeto de novo. Por quê? Por debaixo dos panos ali daquela interface, algum objeto foi criado para implementar ela. Então com isso você consegue transformar ele de volta no que foi criado. Só que isso tem um perigo, óbvio. Porque se é uma interface, qualquer objeto pode implementar. Então pode ser que na minha interface handcode não venha o campo Otávio, venha algum outro campo que eu não conheço, ou algum outro campo que não é exatamente esse campo Otávio, esse objeto Otávio, e é aí que surge um problema. Então cuidado com type assertion por conta desse problema. Se o objeto não for rectangle, por exemplo, ou qualquer outro objeto que você esteja tentando converter a partir da interface, que foi o que a gente fez, ponto, abre aspas, Otávio, abre parênteses, Otávio, vai quebrar. Por quê? Isso acontece pois ele só vai conseguir converter objetos que realmente forem daquele tipo que você fixou no código. Então se eu criei, por exemplo, o calculate, que é a partir de shape, eu vou lá, eu dou um s.rectangle aqui, por exemplo. Só que na hora de eu chamar essa função, eu crio um outro objeto, por exemplo, chamado circle. Na hora que eu passar esse objeto para lá e eu tentar converter para retângulo, ele vai quebrar. Ele vai dar um panic, interface conversion, main.shape, que no caso é a interface que ele recebe por parâmetro, e ele é do tipo main.circle, que no caso é o que eu passei por parâmetro, e não rectangle, que no caso é o que eu tentei converter. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você está esperando uma coisa e tem outra em mãos. Vamos tentar simular isso aqui no código, tá? Como que seria isso aqui no código? Aqui a gente está tentando esperar o objeto Otávio, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, a partir desse cara eu vou criar um outro objeto aqui, o objeto test, que no caso vai ser uma struct. E eu também vou implementar o objeto printName a partir dele, para que ele consiga também chamar essa interface, certo? Então vou implementar a partir de teste. No meu main.go agora, eu ao invés de criar o objeto Otávio, eu vou criar um objeto teste e passar por parâmetro. Só que aqui eu estou convertendo para Otávio. O que vai acontecer? Posso até ignorar aqui esse campo. Vai acontecer que na hora que eu rodar o meu código aqui, fazendo a conversão errada, ele vai dar panic. Ó, interface conversion. Main.handcoding, que é a minha interface, ela é do tipo main test, que no caso é o objeto que a gente criou. E não o main Otávio, que foi o tipo que você tentou converter. Então é isso que tem que tomar cuidado, porque nem sempre a conversão que você está fazendo é a conversão que realmente vai ser feita. É o objeto que realmente está sendo recebido na sua função. Então, você quer uma ajuda para converter isso sem quebrar, sem dar esse panic? Como que você faria isso acontecer, né? Com o type switch. O type switch basicamente vai fazer com que você consiga saber se aquilo vai quebrar ou não, e você consiga fazer vários tipos de asserções, né?
mas tem uma forma um pouco mais simples do que você criar ali um type switch ou algo assim. Nessa mesma conversão, então, ao fazer esse tipo de conversão, ela te retorna de forma opcional. Opcional assim, você pode ou não pegar esse parâmetro se você quiser. Uma variável booleana, dizendo se a conversão dá certo ou não, podendo assim te salvar de potenciais panics. Então, ao fazer essa conversão que a gente está fazendo, além do objeto convertido, que no caso é rectangle, ele vai retornar também uma variável booleana, dizendo, ó, deu certo ou não deu essa conversão. Então, você consegue saber se deu erro ou não. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, então, aqui, como eu estou mandando o teste e ele não é teste Otávio, eu vou criar aqui, por exemplo, a variável Otávio, Otávio obj, por exemplo, e vou criar aqui um objeto ok. Se você deixa o mouse aqui em cima desse ok, você vai ver que o ok é do tipo booleano, tá? Então aqui, ó, var ok bool. E aí a gente pode fazer o seguinte, if não é ok, então a gente vai simplesmente dar um return, a gente vai ignorar para ele não dar panic. Senão, a gente vai poder fazer um Otávio obj, por exemplo, ponto print name. Se eu rodar aqui esse código, ele não vai fazer nada, mas ele também não vai dar panic. Porque eu ignorei o erro que aconteceu. Eu só deixo ele continuar se acaso for do tipo Otávio. Então se eu criar aquele objeto do tipo Otávio e fazer a mesma coisa, agora ele não vai dar panic e nem retornar vazio. Ele vai printar hello world porque é o objeto que ele esperava e é o objeto que ele realmente faz a conversão corretamente. Então dessa forma você consegue evitar que dê alguns panics ali no seu código. Então sempre interfaces vão ter tipos definidos, funções definidas dentro delas, e nem sempre, tá? Nem sempre as interfaces têm coisa dentro, assim dizendo. E nem sempre as interfaces são apenas definidas para você implementar métodos. Esse é um ponto muito importante que talvez mate algumas dúvidas que tem sobre o tipo interface que vocês veem nas variáveis, né? Então as interfaces são conceitos simples dentro do Go, mas que podem gerar confusões. Então, aqui eu tenho a interface shape implementando esses dois métodos. Então, para que eu consiga criar um objeto que satisfaça essa interface shape, eu tenho que implementar esses dois métodos. Então, é necessário implementar dois métodos para satisfazer essa interface. Se eu apagar um deles, é necessário implementar apenas um método para satisfazer essa interface. Se eu apagar ele inteiro, todas as funções dentro dele, qualquer objeto, qualquer coisa pode fazer essa interface. Ou seja, eu posso receber qualquer coisa por parâmetro. Por quê? Qualquer coisa não implementa nada. Deu para entender a ideia? Se eu coloco que uma interface não impede nada por parâmetro, eu posso mudar qualquer coisa, porque qualquer objeto não implementa nada. Então dessa forma que são criados os tipos de interface dentro do Go. Quando você vê um tipo interface, por exemplo, uma variável do tipo interface, ela é basicamente uma interface que não implementa nada. Porque uma interface que não implementa nada, ela pode receber qualquer coisa, porque qualquer coisa não implementa nada. Se eu criar um objeto do zero, ele não tem os métodos area e parameter. Só que se eu criar um objeto do zero, ele implementa a interface shape vazia. Porque se a interface shape vazia não pede nada obrigatoriamente para poder implementar ela, então o objeto que eu criei do zero, ele faz isso. Ele já não implementa o que ele pede. Então eu consigo passar ele por parâmetro. Vamos ver como funciona? Se basicamente a gente voltar aqui para o código e eu tirar aqui esse print name por parâmetro, eu deixar a variável, a interface runcode vazia, eu posso vir aqui e tirar todos esses métodos, esses objetos daqui. Eu vou continuar recebendo esse print interface, que é essa função print, beleza? Só que aí essa interface é vazia. Eu posso vir aqui e criar uma função, um objeto vazio, um objeto teste aqui vazio, por exemplo. Esse objeto teste vazio, ele não implementa nenhuma função. Só que a interface runcode também não pede que ele implemente nada. Então, eu posso simplesmente passar para dentro da minha função print, que pede essa interface por parâmetro, o meu objeto. Por quê? Eu posso mandar qualquer coisa lá para dentro, já que a minha interface runcode não pede nada de requisito, ela não pede nenhuma função obrigatoriamente sendo implementada. Então eu consigo passar qualquer coisa lá para dentro que ele vai aceitar. E é assim que as interfaces, os valores interfaces são criados. É assim que eu posso criar aqui, por exemplo, uma variável teste do tipo interface vazia. Por quê? Interface vazia não pede nada, então eu posso colocar qualquer valor dentro de teste, já que qualquer valor já está satisfazendo essa interface que não pede nada de parâmetro. Então essa é a ideia do interface em Go, beleza? Então o interface seria o N do Golang. Então em outras linguagens você geralmente vê o tipo N. Por exemplo, no Java você vê lá uma variável N com A maiúsculo. Muito importante o A maiúsculo porque o tipo N ele não é um tipo primitivo em qualquer linguagem. O tipo N é uma classe. Por isso que do tipo N você consegue colocar nulo nela. E é por isso que o tipo interface em Go também você consegue colocar nulo. Por quê? O tipo interface, o zero value dele é nulo, ou seja, o valor padrão dele, quando você cria uma variável interface, é nula.
porque você não colocou nada dentro dela. E é por isso que em outras linguagens o tipo N também pode ser nulo, diferentemente de outras linguagens em Go, outras variáveis em Go, que se você, por exemplo, quer uma variável string, você não consegue colocar nulo dentro dela, porque a variável valor default de uma string é uma string vazia. Eu já fiz um vídeo sobre zero values aqui no canal, se você quiser ver, vou deixar aqui no card, tá? Mas é assim que basicamente a interface funciona em Go. Basicamente ele conseguindo fazer o papel de um N. Então em Go temos as interfaces, como já vimos anteriormente, elas podem também ser utilizadas como uma tipagem de variável. Ela, entre aspas aqui, porque ele não é um tipo, interface não é um tipo, ele é simplesmente interface vazia. Então agora deu para entender um pouquinho a diferença delas. O interface não é um tipo primitivo do Go, ele é apenas uma interface que não tem dependência de implementação, assim como vimos, fazendo assim qualquer objeto ou valor conseguir implementar a mesma, se tornando um N, assim como você vê em outras linguagens tendo o valor N. Você consegue colocar qualquer valor dentro dela, e em Go, interface vazia, como não pede nada, você também consegue colocar qualquer valor dentro dela. E é por isso que no Go 1.18, inclusive, você consegue chamar uma interface de N, porque aí fica mais fácil para quem vem de outras linguagens de entender. O N basicamente vai aceitar qualquer valor, só que ele não é uma tipagem, ele é simplesmente um alias para uma interface vazia, um apelido para uma interface vazia. Então se a gente vê isso aqui no código, ao invés de eu receber aqui, por exemplo, eu criar um var test a partir de interface, eu posso criar do tipo N, tá vendo? Então eu posso chamar var test N. Só que se eu entro dentro de N, ele é basicamente um type N que recebe interface vazia, ou seja, o pessoal da Golang simplesmente colocou um N para poder facilitar quem está migrando de outras linguagens, né? Então, da mesma forma que eu poderia colocar interface, eu posso colocar N aqui porque vai aceitar da mesma forma. É simplesmente um apelido que criaram para isso, tá? Então, da mesma forma que teste pode receber uma string vazia, então teste, posso colocar teste uma string vazia, eu posso colocar que teste recebe 2, por exemplo. Eu posso colocar que teste recebe 2.2, que é um float, por exemplo. Eu posso colocar que teste recebe nulo. Então posso colocar teste recebe nil aqui, por exemplo. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Por quê? O teste ele é uma interface vazia, assim como se, por exemplo, eu tenho aqui a minha função runCoding, que é um tipo interface runCoding que está vazia, eu posso chamar o meu método print aqui, eu posso fazer print recebendo 2. Eu posso passar print recebendo nulo, eu posso passar print recebendo string. Por quê? Ele é uma interface vazia, assim como a variável você criando do tipo interface vazia. E é assim que se explica o tipo interface aqui no Go. Ele é simplesmente uma interface que não implementa nada e é por isso que ele aceita qualquer valor. Beleza? Espero que vocês tenham entendido com esse vídeo. Tentei deixar o mais detalhado possível para ficar mais simples. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo de Go e até a próxima. Falou!